episódio do Globo Ruralcast aqui direto da Expo Cacau em Ilhéus, o berço do cacau na Bahia. E hoje a gente está recebendo a Adriana Reis, gerente de qualidade e analista sensorial de chocolate do Centro de Inovação do Cacau, o SIC. Adriana, eu queria começar te perguntando o que de fato faz um analista sensorial de chocolate. Marcos, um prazer estar aqui com vocês hoje, mas dizer que a gente tem uma missão aí árdua, né? O analista, ele precisa entrar nas metodologias certas de avaliação, que hoje são metodologias que estão sendo unificadas no mundo todo. Nessas metodologias, a gente precisa degustar chocolates, cacaus ou pó de cacau, né, que são 3 produtos que hoje a gente avalia, sempre em testes que vão caracterizar ou descrever sabores e aromas de cacau e de chocolate, e também entender um pouco sobre a aceitação, que são testes que a gente chama de afetivos, de quanto o consumidor gostou daquele produto ou não. Então, basicamente, hoje a gente trabalha com testes discriminativos, né, e também testes de caracterização de produtos. Certo. E assim, já ouvi falar, dizem, né, a gente fala dessa profissão como se fosse o melhor emprego do mundo, você provar chocolate diariamente. Mas não sei se é bem assim, queria que você falasse um pouco dessa sensação. Essa é a mídia, né, de que é o melhor emprego do mundo. Realmente é uma profissão incrível. A gente experimenta muitos bons chocolates, mas o que a gente mais experimenta é coisa ruim, infelizmente. Na verdade, é um trabalho muito específico, onde a gente está triando qualidade, né? E qualidade é algo que é muito diferente para os indivíduos, né? E a gente sabe que também, para atingir qualidade, os produtores levam um tempo. Então, para isso, o meu trabalho também é muito de triar o que é ruim, separar o joio do trigo, né? O que é ruim, para a gente entender o que são as joias, o que são as excelências que a gente sabe que está espalhada por aí, por esse Brasilzão, né? Em diversas origens, mas às vezes o produtor nem sabe que está fazendo um cacau bom. Às vezes o mercado também não sabe que está comprando um cacau bom ou não tão bom, e como isso vai chegar no consumidor, né, das formas diferenciadas. Então a gente come muita coisa ruim também, mas é um grande emprego, né? Claro. Comer chocolate o dia todo. E assim, eu queria que você me explicasse a diferença de provar, de degustar, né, e analisar um chocolate na forma final e também o cacau, né, a amêndoa do cacau. Como que é essa análise? São diferentes, acredito? São diferentes, são 2 análises completamente diferentes. O cacau, eu diria que ela é um pouco mais difícil, porque a gente experimenta o cacau numa forma de pó. Essa granulometria é um pouco maior, é uma metodologia que a gente chama de avaliação de amêndoas de cacau não torradas, então é um cacau cru. Então não é para qualquer pessoa, precisa ter muita prática e experiência. Então a gente avalia esse pó, faz tipo um cupping, né, um pouco semelhante com o que o café faz, mas aí dentro disso a gente traz as informações de intensidade de sabor, descrição de aromas e principalmente essa metodologia do cacau foca nos off flavors, que são os defeitos de cacau. Esses defeitos, eles vêm geralmente de pós-colheita deficiente. Então a fermentação ruim ou um uso inadequado de secagem. Então geralmente é isso. Já no chocolate, a metodologia ela vai mudar porque a gente tem um impacto da textura, da tecnologia de processamento desse chocolate. Então além das informações de sensorial, de aroma, sabor, descrição desses aromas, né? A questão da intensidade desses aromas, a gente também fala sobre a parte tecnológica. Então, sobre a textura, sobre o refino, sobre a questão do snap. Então, a gente também trabalha a questão tecnológica do processamento do chocolate. Então, o chocolate é complexo também porque a gente mistura aí nesse produto cacau o açúcar, o leite, muitas vezes, né? E isso tem impacto no sabor também. Mas são 2 metodologias diferentes, com um olhar diferente. Eu diria que o cacau a gente olha muito para ajudar o produtor a melhorar a qualidade e o chocolate, a como esse chocolate vai se inserir no mercado. Certo. E nesse pós-análise, o que você consegue destacar do que é um cacau ou um chocolate de qualidade e o que é um cacau e um chocolate defeituoso? Bom, o cacau de qualidade, um cacau ser considerado fino, né, especial, ele tem que reunir os atributos principais dele, porque quando eu digo atributos principais, são as referências de amargor, adstringência e acidez. Todo cacau é inato dele, tem amargor, adstringência e acidez. O que é que a gente quer para que ele seja considerado um bom cacau? Que esses atributos eles estejam equilibrados, né? Então não tenha nenhum sobrepondo o outro. Também a gente espera que um bom cacau tenha atributos auxiliares em destaque. O que
são esses atributos auxiliares? São notas florais, de especiarias, amendoadas, amadeiradas, de frutas. O cacau do Brasil, por exemplo, tem muita nota frutada. A gente espera encontrar num bom cacau notas frutadas, né? Notas exóticas, mas são atributos que chegam na amêndoa através do quê? Da polpa, da genética desse cacau. E por fim, o que a gente não quer encontrar num cacau, que são os off-flavors, que são defeitos de pós-colheita. Então a gente não quer uma sobrefermentação, o pútrido. Então um bom cacau, ele precisa ter atributos principais bem equilibrados, destaque nos atributos auxiliares e tem que ter zero defeito sensorial. Para chocolate já é diferente, porque os atributos tecnológicos entram. Sim. Então, além de todas as características que compõem a qualidade de um cacau fino, porque um chocolate, ele depende, a qualidade de um bom chocolate depende quase 50% da qualidade do cacau. Então, todos esses elementos que eu trouxe no cacau, além disso, ele precisa ter uma boa textura, um bom refino, né? Ele precisa ter uma temperagem bem feita, bem executada. Ele precisa ter um dulçor equilibrado, porque não é legal a gente comer um chocolate e ele está extremamente estourado, por exemplo, em açúcar. Esse açúcar, ele pode comprometer a percepção dos atributos auxiliares. Você pode não achar as notas de flor, você pode não encontrar a nota de amendoado, né? Então ele acaba mascarando. Então a gente observa a tecnologia, então como ele foi processado também. Textura e uma coisa que eu não falei, que é o residual. O residual é o aftertaste, é o que sobra nessa boca. Um bom chocolate, ele tem que contar uma boa história. Então ele tem que ter uma entrada, um meio e um fim. Né? E esse fim, essa saída, ele tem que ser limpo. Então tem que ter um residual agradável, que você não amarre o rosto. Você come e você não faz uma... Você fica feliz, é como se fosse uma boa música. Você quer ouvir ela de novo. Certo. Agora, na parte mais prática da coisa, do jeito que você falou, eu me pensei aqui. Quantos chocolates você chega a comer num dia? Porque eu imagino que, apesar de ser gostoso, uma hora deve cansar. Você pode chegar a comer 100 chocolates para provar num dia. Não deve ser tão fácil assim. Não é tão Fala um pouco fácil desse assim. processo do dia a dia de vocês. Exato. Chocolate, por ser amargo, adstringente e ácido na mesma amostra, ele gera um desgaste grande, né? Então ela acaba sendo uma análise que gera muito desgaste, gera muita saturação, eu diria, né? Então a gente tem que ter um cuidado com esses números. Existem especialistas e especialistas. No meu painel, por exemplo, eu tenho um painel com 8 especialistas no SIC. Eu tenho pessoas que conseguem experimentar 10 chocolates por sessão, mas eu também tenho panelistas que conseguiriam experimentar 20 chocolates por sessão. Eu cuido da metodologia para que não tenha o arrasto e que a gente consiga entregar a melhor performance do panelista para aquela amostra. Então, geralmente, a gente cuida de fazer 10 amostras por dia, cuidando muito da limpeza da boca entre as amostras. A sessão, quando você fala, a sessão seria o dia? E a sessão é uma manhã ou uma tarde. Mas aí vocês não repetem a sessão no mesmo dia? No mesmo dia, repete. A gente faz geralmente uma sessão pela manhã, uma sessão pela tarde. Geralmente é isso. E aí vão de 5 a 10 amostras por sessão. Então no dia, um painel treinado consegue experimentar 20 amostras, mas em turnos diferentes. E é interessante que a gente constrói uma metodologia que esses 10 chocolates, por exemplo, se eu for experimentar, eles viram 30. Porque a metodologia ela tem que ser sempre feita em triplicata e randomizada, para que a gente tenha coerência na nota e para que o meu panelista ele saiba exatamente a informação que ele quer dizer sobre aquela amostra, para que ele não tenha desvio, ele saiba estatisticamente o que ele está falando ali. Certo. Eu lembro de ter visitado o SIC e a sala onde é realizada a análise é uma sala toda diferente, com uma luz vermelha. Eu queria entender por que esse ambiente controlado, o que é, o que precisa, por que precisa e qual que é o resultado final. Para análise sensorial, a gente precisa promover para o meu analista, para o panelista, um ambiente que seja o mais tranquilo possível, para que eu coloque ele numa condição de atenção plena para a amostra que ele está desempenhando. Então eu crio um ambiente de confinamento, número 1, onde eu insuflo a pressão positiva, para que todos os aromas que estejam no corredor ou no meu laboratório de preparo não interfiram na análise. Então a gente coloca essa condição e também as luzes, porque é uma legislação, né? A ISO, ela controla isso, para que alguns produtos que possam ter interferência de cor não
não criem um erro de estímulo no meu analista. Sim. Porque, por exemplo, a gente na Bahia e no Brasil tem uma genética que é considerada uma joia, que é o cacau catongo. O cacau catongo é uma genética exclusiva, muito premiada internacionalmente, né? Faz chocolates deliciosos. O cacau catongo, ele é quase 100% dele de amêndoas brancas. Quando eu preparo um chocolate, até um chocolate 100% de catongo, ele é cor de caramelo. Nossa. Ele parece um chocolate ao leite. Vamos dizer que Marcos está na minha cabine de degustação. E aí vai experimentar. Adora chocolate ao leite. Você adora chocolate ao leite. Quando essa amostra chega mais clara, se eu estiver comparando produtos, seu cérebro, ele é tão rápido. Claro. E ele vai acomodar a informação. Pode ser um ao leite, eu adoro ao leite. Tem uma nota de caramelo, aí vai ter uma nota lática. E aí você pode dar uma nota muito maior na sua amostra. Entendi. Então, eu preciso treinar, eu quanto líder de painel, eu preciso proteger essa análise para que todas as informações estejam realmente 100% correta, cuidando para que não tenha nenhuma interferência ambiental. Certo. E agora, pensando nessas provas, né, que podem chegar a 10, 15, 20 no mesmo dia, tem risco de uma influenciar a outra? Como que vocês fazem, por exemplo, para não influenciar, né? Tem sim, porque tem muito arrasto, né? Porque é um produto que pode ficar na boca, resíduo, chocolate principalmente. Então a gente precisa cuidar muito do processo de limpeza da boca, né? E das papilas ao longo dessas sessões. Sim. Então geralmente a metodologia pede que a gente sempre deguste chocolates limpando a boca com água morna, sempre a 45 graus, então a gente limpa a boca com água morna e depois a gente sempre consome um carboidrato. Geralmente é um biscoitinho de água, não tem aquele cracker, água e sal, não pode ter o sal. Só água. A gente tem que ser aquele só água, né? Poucas marcas no Brasil a gente encontra, mas tem que ser assim. Ou uma polenta de milho. Tipo, faz uma polentinha de milho sem açúcar, né, para poder limpar a boca de uma amostra para outra. E sempre, depois que você faz essa metodologia da limpeza, você espera de 5 a 7 minutos para entrar na próxima amostra. Senão, realmente, vai ter um arrasto. Você está buscando, você pode estar analisando uma amostra e ainda está com a percepção de uma outra. Ainda mais se for uma outra que tenha um impacto sensorial muito grande, deixe um residual muito grande. Então, a gente cuida para limpar bem, né, fazer uma limpeza boa para que realmente não tenha a percepção da amostra anterior. Então as sessões não costumam ser tão rápidas, né? Não. Porque tem esse tempo de espera obrigatório, além do processo de limpeza. Numa sessão, por exemplo, de 10 amostras, quanto tempo vocês levam? Aí a gente começa, geralmente, existe sempre uma boa hora para fazer sensorial, que é sempre a partir das 9 da manhã, pela manhã, e à tarde, às 15 horas. Então, geralmente, é o melhor momento que a gente tá para fazer sensorial, que o indivíduo está para fazer sensorial. Lógico que isso muda de especialista para especialista, mas dentro do SIC a gente cuida com esse horário. Então, a gente começa 9 e muitas vezes vai terminar 12h30 as sessões. Porque também, como é um desgaste, às vezes tem panelista que ele fica um pouco ansioso por estar na condição de confinamento. Então ele precisa sair da cabine, dar uma andada, mudar ali a percepção e voltar para a cabine para estar com atenção plena. Certo. Então depende, mas geralmente as rodadas começam às 9 e terminam 12, meio-dia e meia. É intenso. É intenso. E quem que são os clientes do SIC? Quem são empresas, produtores? Quem que buscam vocês para fazerem a análise da amêndoa deles ou do produto, do chocolate? Quem são esses clientes? Olha, essa já foi sempre uma dor de cabeça para mim. Eu pensava, será que isso vai dar certo? Né? Porque a gente sabe que a análise sensorial é uma metodologia muito nova para avaliar cacau. Né? E o Brasil, a gente está caminhando muito forte para a qualidade, para pautar a qualidade de cacau. Então, os meus clientes, desde 2018, quando eu abri o SIC, o meu principal cliente era o produtor de cacau. Tá? Ele queria fazer o quê? Ele queria entender se ele poderia melhorar a qualidade. O que é que ele fazia para melhorar a qualidade, para reduzir defeitos? Então, o meu principal cliente do SIC hoje é o produtor de cacau que está fazendo melhoria contínua de lotes para acessar mercado. Só que recentemente está acontecendo algo que para a gente é muito importante, né? Que hoje a gente já está trabalhando com a indústria do chocolate. Então, hoje eu tenho 2 perfis de clientes também nessa parte industrial. Eu tenho uma grande indústria que nos procura para fazer testes específicos, caracterizar padrões, né? E desenvolver produtos, avaliar de desenvolvimento de produtos. E eu tenho também os makers bean to bar, que acabam me procurando para buscar o cacau de qualidade. E para isso eles querem
comprar cacau laudado. Então eles buscam o SIC tanto do processo de classificação físico-química, também no processo de análise sensorial, para entender se aquele cacau, que perfil sensorial tem, para ele desenvolver torras específicas e formulações específicas. E também uma tendência hoje, que é com o amadurecimento da cadeia do chocolate artesanal, eu entendo que eles também estão preocupados em desenvolver embalagens, em comunicar seus produtos para o seu consumidor, porque isso é muito importante. Análise sensorial, por exemplo, você vai comer um chocolate hoje com uma fruta fresca muito clara, mas você bota esse chocolate numa embalagem preta, você, né, escura. Então você vai chegar aqui, vai receber uma embalagem que é mais escura. Na sua cabeça você pode achar, bom, as notas aqui são amendoado, sabor cacau, pode induzir, né, errado o consumidor. Então, hoje, com o amadurecimento da cadeia, eu percebo que também o meu cliente SIC está preocupado em comunicar sensorialmente na embalagem dos chocolates. É muito interessante. Certo. E sobre, agora saindo um pouco da parte profissional, eu queria saber de você, na parte pessoal, na sua vida pessoal, quanto você gosta de chocolate? Acredito que muito, mas como funciona para você comer um chocolate? Você julga todos os chocolates que você come em casa? Você é presenteada por alguém com chocolate? Como que você reage? Eu queria entender essa parte. É um problema, porque as pessoas me olham hoje, já correm. Ninguém quer me dar o chocolate. Eu criei uma situação que é difícil, mas é brincadeira. Eu ganho muito chocolate, compro muito chocolate. Sou chocolatra mesmo, é no nível muito alto, até preocupante, né? Eu me intitulo chocóloga porque eu pesquiso chocolate, mas eu pensava, eu estudo o que eu amo, que eu sou viciada, né? Então, na verdade, eu como chocolate de tudo. Eu não só, as pessoas acham que eu só como chocolate Binchubá, mas chocolate é sobre emoções, né? Sim. É sobre o nosso momento. E às vezes a Adriana está em TPM e ela precisa comer um leite, ela precisa comer um chocolate doce, e eu tenho aí os meus preferidos também dos convencionais. Então eu consumo chocolate como um todo, mas eu tenho preferência por chocolates artesanais de alto teor e que tragam aí as nossas joias, né? Principalmente chocolate brasileiro, que tá dando um show. Legal. E como que você chegou até essa função, né? Desde a fundação do SIC em 2018, me corrija se eu estiver errado, mas como que você, como carreira, trilhou isso e chegou nessa função, nesse cargo de analista sensorial de chocolate? Olha, eu sou bióloga de formação, sou filha de Ilhéus, na verdade sempre comi cacau. As minhas lembranças afetivas da minha região é eu deitada em barcaça, brincando de se esconder ali, me cobrindo de amêndoas na barcaça. Isso é muito importante, por quê? Porque quando eu falo isso, eu me arrepio, porque eu sinto o cheiro daquela barcaça, eu sinto o cheiro daquele cacau. Então, desde pequena eu comia muito cacau nas roças daqui, da cidade. Já brincava muito de cheirar cacau, de chupar. A gente gosta de comer cacau de várias formas aqui na região, usa de várias formas. Minha avó fazia chocolate dentro de casa, eu lembro de eu ir ficar experimentando. Não, minha avó torra mais, torra menos, brincando com minha avó. E eu fui desenvolvendo um paladar. Até então, tudo bem, achava que isso era uma questão pessoal, eu não imaginava que eu ia trabalhar com análise sensorial. Quando eu fiz a biologia, eu sou especialista em pós-colheita, né? Sou geneticista e biotecnologista, tenho mestrado e doutorado nessa área, e para o meu mestrado e meu doutorado, eu precisei fazer muita experimentação, porque eu tô falando de 2005, eu tô falando de 2007, eu tô falando de 2008, onde nada disso existia, né? Esse movimento, ele estava bem devagar. Então, eu acabei me especializando com a evolução da cadeia brasileira mesmo, do meu trabalho, indo ajudar os produtores, experimentando, dizendo, olha, a gente precisa menor acidez, menor amargor para atingir tal mercado. Foi uma coisa muito prática. Depois, com o nascimento do SIC, eu tive a oportunidade de trazer para o SIC pessoas especiais, com muita formação técnica, né, como o professor Darin Suca, que eu sempre falo aqui dele, porque ele é um especialista, talvez um dos maiores especialistas do mundo, e em 2018 ele já estava no SIC ensinando minha equipe a fazer as metodologias de sensorial, que hoje o COEX, que é o concurso mundial, usa e está divulgado desde 2023, mas o SIC, por exemplo, já trabalha com essa metodologia desde 2018. Então foi tudo dando certo, assim, né? Foi tudo indo, foi muito natural mesmo. A minha formação, ela é muito natural, porque eu sou daqui, fiz a biologia, trabalhei nas minhas pós-graduações com cacau, e em 2016 para 2017, junto com o Cristiano Vilela, fundamos o Centro de Inovação do Cacau. E o Samuel Saik também, que ele estava no projeto. Agora, se uma pessoa leiga, como eu, como qualquer pessoa que esteja Vou contratar. quisesse começar a julgar o chocolate que come, qual dica você daria para esse início, né? Olha, eu diria
que, número 1, se apropriar de cacau. Cacau é a base de um especialista de chocolate. E o segundo é muito desafiador, é comam muito chocolate. Comer muito chocolate 70%, comer chocolate 80%, experimentar chocolate 100%. Também se abrir para experienciar. Qual é essa experiência? Ir na floricultura, ir no empório. Em todos, a gente tem uma biblioteca sensorial que ela existe desde o momento que a gente nasce. A construção dessa biblioteca é a sua bagagem. Então, você conseguiria ser do meu painel se você conseguisse mostrar que você tem muito conhecimento de cacau, que eu sei que já tem, né? Comesse muito chocolate, sei que já come, mas que você tivesse ali na prática do dia a dia, exercitando as metodologias, sendo triado estatisticamente. É assim que a gente vai conseguir ser um analista. Legal. E você acha que no Brasil existem vários terroirs de cacau ou um único no país inteiro? Me explica um pouquinho disso. Essa é uma ótima pergunta, porque é o que a gente está compromissado a responder dentro do Cacau Sense no SIC. Hoje o meu foco é entender o cacau da Bahia é diferente do Pará. O que é que difere o cacau do Pará do cacau de Rondônia? O cacau do Amazonas é especial por quê? Eu diria que hoje a gente não tem vários terroirs no Brasil. A gente tem um terroir único, que é um cacau com atributos principais moderados, acidez, amargor e a astringência moderada. Não é suave, também não é elevada. Então ela é moderada. A gente tem uma força de atributos auxiliares nas frutas. Nosso cacau, ele é frutado, né? Mesmo o cacau que tem notas florais, ele tem uma nota de fruta vermelha alta, porque tem genéticas como o BN34, que é uma genética muito favorável hoje nos prêmios, que ela é super floral, mas ela também tem uma nota de fruta vermelha muito alta. Então nós temos um terroir frutado, tá? Entre fruta fresca e fruta marrom, floral, amendoado e amadeirado, e no final ainda tem um pouquinho de especiarias. E aí os off flavors vai variar de safra, vai variar de origem a origem, produtor para produtor, mas basicamente o terroir Brasil é um terroir frutado, exótico, com notas amadeiradas, com notas amendoadas e um pouquinho de especiaria. Maravilha. E para encerrar, eu queria que você falasse do concurso, né, que vocês promovem, queria entender em que pé que tá, como que funciona também para os produtores que forem assistir. Exatamente, estamos na fase final, é muito orgulho, né, falar desse concurso, porque é um concurso que promove a cadeia, né, aumenta a reputação do cacau brasileiro, que é algo que a gente precisa mostrar que nosso cacau é um dos melhores do mundo, né? E o que é que acontece com o concurso? A gente está agora na fase, o concurso nacional, a gente está na fase inicial de entrega das amostras, os produtores estão entregando as amostras no SIC, e a partir de agora a gente começa as 4 fases do concurso. A primeira fase é a avaliação físico-química de defeitos, a segunda é o cupping, retirando off flavors, terceira fase, análise de líquor, onde já é os finalistas, a gente vai para 20 finalistas, 10 da categoria mistura, 10 da categoria varietal, e aí esses 20 finalistas vão para uma grande festa que vai acontecer 6 de dezembro em Rondônia, concurso pela primeira vez em Rondônia, né, que é um estado que vem ganhando vários prêmios aí de qualidade, e lá em Cacoal vai ser revelado no dia 6 de dezembro quem são os 6 melhores cacaus do Brasil. Maravilha, legal. Bom, Adriana, queria te agradecer, espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente, e a gente encerra aqui mais um Globo Ruralcast direto da Expo Cacau em Ilhéus. Até o próximo episódio.